queria falar um pouco sobre a revelação de Deus em Cristo, na pessoa de Cristo. Esse quadrinho, a gente começa com ele, a gente já viu ele várias vezes. É o quadro em que a gente compara a revelação de Deus, as várias formas. Vimos que a revelação de Deus é geral, quando é dada a todas as pessoas percebem essas coisas. E ela é especial quando ela é dada a algumas pessoas, né? Mas, embora exista essa diferença entre revelação geral e revelação especial, de certa forma, os modos de revelação são os mesmos, né? Tanto em uma como em outra, Deus revela a sua presença, a sua vontade e o seu cuidado, né? A diferença é que na revelação geral, a presença, a vontade e o cuidado são revelados de maneira ordinária a todas as pessoas, e na revelação especial, elas são comunicadas de maneira extraordinária para algumas pessoas. Já vimos isso. Já vimos também que, de certa forma, a revelação geral ela prepara para a revelação especial, né? Então, todas as formas de revelação têm esses três elementos: presença, vontade e cuidado, e a revelação geral prepara para a revelação especial. Mas uma coisa que eu comentei em alguns vídeos anteriores é o fato de que as duas ainda aguardam um ápice, ainda aguardam a plenitude. E essa plenitude vem exatamente na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é o encontro com a pessoa de Cristo, é a plenitude, é o clímax de todas as formas de revelação. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Então, primeiro, e aí o Bavinck, que é o livro de teologia que a gente tem usado aqui nesse curso, um dos livros, vai comentar isso, né? Falando sobre a revelação de Deus no Antigo Testamento, ele já diz que Cristo é o seu conteúdo e o seu ponto focal. Cristo é o foco de toda a revelação de Deus no Antigo Testamento, né? E aí, quando a plena revelação de Deus foi dada em Cristo, aí a teofania, a profecia e o milagre alcançaram seu ápice nele, né? Então, presença, vontade e cuidado divino alcançaram seu ápice na pessoa de Cristo, certo? Então, ele está falando exatamente isso. E vamos ver então cada um deles separadamente. Primeiro, a revelação de Deus plena da presença de Deus na pessoa de Cristo. A presença de Deus já é revelada na revelação geral. Pela revelação geral, a gente percebe que Deus existe, a gente aprende alguma coisa sobre seus atributos, né? E a revelação especial vai tornar isso apenas mais concreto, mais específico. A revelação especial vai nos dar mais detalhes. Quer dizer, pela revelação geral, a pessoa vê o sol nascendo, ela percebe que existe um poder por trás desse ato maravilhoso, né? Ela nunca vai chegar no Deus verdadeiro, nós vimos por quê. Mas ela vai perceber que existe algum poder por trás daquilo. Ela vai chamar isso de um nome de algum Deus imaginário, ou ela vai chamar isso de leis da natureza, mas ela percebe que existe um poder por trás daquele ato. E a revelação especial é que vai nos conduzir ao Deus verdadeiro. Ela vai nos dar detalhes de como é esse Deus. Ela vai nos dizer, por exemplo, que Deus é Trindade, que é uma coisa que a gente não pode aprender pela revelação geral. Mas a geral prepara para a especial. Só que as duas ainda aguardam um clímax. Qual é o clímax? Qual é o ápice? Qual é a plenitude da revelação da presença de Deus? Foi o dia em que Deus se revestiu de carne e osso. A presença de Deus manifesta de modo completo na pessoa de Cristo, certo? Em Jesus, Deus se revestiu de carne e osso. Então, em Cristo, Deus não deixa dúvidas de que Ele está presente, de que Ele está interessado na história da humanidade. Isso é comentado lá em Mateus 1, 22, como a gente pode ler aí, né? Que o nascimento de Jesus já aconteceu para que se cumprisse a profecia de que a Virgem ficaria grávida, daria à luz um filho e lhe chamariam Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? O próprio Deus habitando, estando conosco. Veja, diferente de uma teofania. Numa teofania, a gente viu uma coisa criada, manifesta que Deus está presente. Mas não, aqui é o próprio Cristo, é o próprio Deus se fazendo presente, se fazendo de carne e osso, literalmente, e habitando entre nós, falando conosco, né? João vai falar isso, que ele habitou entre nós. Então a revelação plena de que Deus está presente, de que Deus está interessado na história da humanidade. Em segundo lugar, Cristo também é a revelação plena da vontade de Deus. Novamente,
vimos que na revelação geral, Deus manifesta parte da sua vontade aos seres humanos. Todo mundo sabe que roubar é errado, que matar é errado, porque a lei de Deus está impressa no coração de todo ser humano. E a revelação especial, o que ela vai fazer é tornar isso mais específico, é dar mais detalhes. Por exemplo, pela revelação especial, eu aprendo que não apenas o ato de matar, o ato de assassinar é errado, mas o próprio desejo, o próprio ódio no meu coração já me torna culpado disso. Então, percebe? A revelação geral prepara para a especial, e a especial torna isso mais detalhado, mais específico. Mas as duas ainda guardam um clímax, ainda guardam uma plenitude, um ápice. E esse clímax é a própria pessoa de Cristo. Porque em Cristo, a vontade de Deus é revelada de modo absoluto, né? E isso acontece por dois motivos. Primeiro, pelo próprio fato de que Cristo veio. Isso já demonstra que Deus quer se reconciliar com a humanidade. A vontade de Deus de se reconciliar com a humanidade é demonstrada pelo próprio fato de que Cristo veio. Deus está tomando o primeiro passo nessa reconciliação. E, em segundo lugar, a vontade de Deus é revelada de maneira plena em Cristo, porque isso é uma coisa que as pessoas não pensam. Cristo é o próprio Deus encarnado. Então, tudo que Jesus diz, tudo que Jesus faz, é automaticamente vontade de Deus. Às vezes as pessoas não percebem isso. Quando você lê os evangelhos e aparece lá nos evangelhos, e aí Jesus disse alguma coisa para alguém, ou Jesus fez alguma coisa, aquilo não é apenas um homem dizendo a sua opinião ou fazendo um ato qualquer. Aquilo é uma ordem divina. Jesus fala qualquer coisa, se Jesus é Deus, aquilo é Deus falando para as pessoas, né? Jesus faz alguma coisa, se Jesus é Deus, aquilo é Deus dando exemplo. Olha, é assim que um ser humano deveria se comportar, né? Então, tudo que Jesus diz, tudo que Jesus faz é automaticamente vontade de Deus. É por isso que os profetas do Antigo Testamento várias vezes diziam assim. Isso é muito comum, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Vários profetas começam o seu discurso desse jeito. Oráculo do Senhor, ou assim diz o Senhor. Por quê? Porque eles estão dizendo, olha, o que eu vou falar agora não é a minha palavra, não é a minha vontade, não é a minha ideia da minha cabeça. É algo que Deus está revelando para vocês agora, através de mim. Então, assim diz o Senhor. O que eu vou falar não é de mim mesmo. Mas é interessante que Jesus nunca diz isso. Jesus nunca diz assim diz o Senhor. Em vez disso, uma coisa que aparece quase 100 vezes nos evangelhos, entre elas essa daí, João 3,5 é uma delas, é assim, Jesus dizendo assim, ó, respondeu Jesus, em verdade, eu te digo. Eu estou falando. Para os profetas, assim diz o Senhor. Para Jesus, assim digo eu. Sou eu que estou falando. Quer dizer, o que Jesus fala é palavra de Deus. É o próprio Deus falando. Ele é a palavra de Deus encarnada, né? Como João vai dizer no capítulo 1. Então, tudo que ele fala, tudo que ele faz já é a vontade de Deus. Não é assim diz o Senhor. É assim digo eu. Eu te digo. Eu sou o Senhor, né? Em Jesus também a gente vê a revelação plena do cuidado de Deus. Vemos que na revelação geral, Deus já demonstra parte do seu cuidado, Deus demonstra que Ele cuida e zela pela sua criação, que Ele ama a sua criação, mesmo pecadores impenitentes. Toda vez que Deus dá chuva e dá alegria às pessoas, isso é demonstração de que Deus cuida e que ama a sua criação. Mas na revelação especial, vai ficar claro que Deus cuida de modo especial do seu povo, né? Na revelação especial, a gente vai ver que Deus demonstra interesse em cada aspecto da vida do povo e principalmente isso através dos milagres que estão narrados nas Escrituras. Só que todos os dois ainda guardam um ápice. Por quê? Porque quando Cristo vem, o cuidado de Deus é revelado plenamente, né? Quando Cristo vem, o cuidado de Deus atinge o seu ápice, a revelação do cuidado de Deus. E eu acho muito bonito quando João observa no capítulo 13, versículo 1, que diz assim que no final da vida de Jesus chegou o tempo que ele sabia que ele ia deixar o mundo, e aí João observa, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, nos atos de Cristo na terra, ele demonstrou amor, ele demonstrou zelo pelo seu povo de maneira extraordinária, como ninguém mais conseguiu demonstrar
amor e zelo do jeito que ele demonstrou. E mais, e na própria vinda de Cristo foi o maior milagre, no sentido de que Deus revelou o cuidado dele. Deus revelou o cuidado dele da maneira mais extraordinária de todas, porque ele resolveu o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é doença, não é perseguição, não é nada disso. O maior problema da humanidade é o afastamento entre as pessoas e Deus. E na vinda de Cristo, na vida de Cristo, na morte de Cristo, a coisa mais extraordinária aconteceu. O Deus que estava ofendido pelos nossos pecados, que não precisava se reconciliar conosco, podia ter deixado todos nós ir para o inferno e seria justo em fazer isso, mas não. Ele vem, ele vive, ele sofre ele mesmo a pena pelos nossos pecados. Então, em Cristo a coisa mais extraordinária aconteceu. O próprio Deus ofendido sofreu a pena pelos nossos pecados. Então, a revelação plena do cuidado, do amor, do zelo de Deus. Então, na primeira vinda de Cristo, o que a gente observa é que Deus já demonstrou sua presença, sua vontade e seu cuidado de maneira plena, completa, definitiva. Né? Então, e hoje nós temos as Escrituras, que é o registro de vários momentos em que Deus se revelou assim, dessa maneira especial. Mas mesmo hoje, uma coisa ainda nos falta. Quer dizer, para aquelas pessoas, para os apóstolos que estavam com Cristo, eles viram essa revelação plena da presença, da vontade e do cuidado de Deus. Hoje eu acredito nisso, porque eu tenho as Escrituras. Mas uma coisa falta para mim. E isso é revelado muitas vezes nas Escrituras. Né? Por exemplo, Paulo fala em Romanos capítulo 13, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que agora o nosso conhecimento é parcial. Agora, mesmo a nossa profecia é parcial, porque o que a gente vê é como um espelho obscuro. Mas então, quando chegar aquele dia, então, quando chegar aquele dia em que a gente for para o céu, aí a gente vai conhecer plenamente. Aí o nosso conhecimento vai deixar de ser parcial, vai ser um conhecimento pleno, um conhecimento completo. Aí eu vou conhecer a Deus do jeito que eu sou conhecido. Então, mesmo Jesus já veio e ele foi a revelação plena de Deus para aquelas pessoas que o viram, mas eu ainda não conheci ele desse jeito. E uma coisa ainda me falta, o dia em que eu vou conhecer do jeito que eu sou conhecido. Pedro também vai fazer a mesma observação. 2 Pedro 1,19 é um texto que a gente já viu várias vezes nesse estudo de revelação, vai ver ainda mais outras vezes. E ele vai observar que a Bíblia, a palavra dos profetas, é uma candeia que brilha em um lugar escuro. Ou seja, a gente precisa da revelação de Deus e a Bíblia é essa luz brilhando num lugar escuro, onde a revelação de Deus é escassa, existe pouca revelação de Deus nesse mundo e a Bíblia é essa luz que brilha nesse lugar escuro. Mas ela é necessária e a gente precisa se apegar a ela, mas até um dia. Que dia? Até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em seus corações. Pedro aqui está falando novamente do céu. Quando a gente chegar no céu, o dia vai ser claro. Não vai haver mais necessidade de eu me apegar a uma gota da revelação de Deus, a essa candeia que brilha no lugar escuro. Porque no céu o dia vai ser claro e a gente vai ter a revelação plena, a revelação completa de Deus no céu. Né? João também vai fazer a mesma observação em Apocalipse 22. Ele vai dizer que no céu já não haverá mais maldição, o trono de Deus e do Cordeiro estará no céu, na cidade, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face. Já vimos em que sentido ele está falando aqui, né? Mas o que ele está dizendo é que no céu a gente vai perceber completamente, plenamente, quem Deus é e como Deus é. Não haverá mais noite, eles não precisarão mais da luz da candeia, eles não precisarão nem da luz do sol, porque o próprio Senhor Deus os iluminará. Quer dizer, no céu então a gente vai ter a revelação final de Deus, porque a gente vai conhecer como a gente é conhecido. Então, a pessoa de Cristo é a revelação plena de Deus, mas embora eu acredite nele, embora eu ame, embora eu saiba que ele está presente, no entanto, eu ainda espero esse dia que eu vou chegar no céu, eu vou encontrar com ele.
E aí eu não vou precisar mais de gotas de revelação de Deus, porque a luz de Deus vai brilhar no céu. E eu vou percebê-lo e aprender dele e conhecê-lo como eu sou conhecido.